Quer saber o caminho para se tornar um caçador de vampiros? Vamos desvendar esse mistério juntos. Sejam bem-vindos, exploradores, eu sou o Lucas e esse é o Mundo dos Mitos. Hoje, vamos mergulhar no reino misterioso e emocionante dos caçadores de vampiros. Peguem suas estacas e juntem-se a mim enquanto exploramos as histórias não contadas desses destemidos guerreiros. Então, peguem um lugar, cliquem no botão de inscrição e vamos começar. A origem. Antes mesmo das histórias modernas, os caçadores de vampiros já existiam. Originários de lendas antigas, esses caçadores juraram proteger a humanidade das sombras que se escondem na noite. Ao longo da história, várias culturas desenvolveram narrativas sobre seres que se alimentavam do sangue dos vivos, e a necessidade de se livrar delas deu origem aos caçadores de vampiros. Aqui estão algumas influências históricas e culturais. Folclore europeu. As histórias de vampiros têm raízes profundas no folclore europeu, especialmente na Europa Oriental. Na região dos Balcãs, lendas sobre criaturas como os Strigoi, romenos e os Nosferatu, eslavos ajudaram a moldar as primeiras concepções de vampiros. Acreditava-se que certos rituais e objetos, como estacas de madeira, alho e crucifixos, poderiam proteger contra vampiros. Com o tempo, a necessidade de enfrentar essas ameaças deu origem à figura do caçador de vampiros. Mitologias. Além do folclore europeu, mitologias de outras culturas também contribuíram para a ideia do caçador de vampiros. Narrativas asiáticas, africanas e americanas têm suas próprias interpretações de criaturas vampíricas, muitas vezes acompanhadas por heróis que as combatem. Como se tornar um caça-vampiros? Cada caçador passa por um treinamento rigoroso, dominando habilidades de combate e aprendendo os segredos da anatomia dos vampiros. Vamos testemunhar a dedicação intensa que esses caçadores dedicam para aprimorar sua arte. Estudo do sobrenatural. Os caçadores de vampiros muitas vezes iniciam seu treinamento estudando extensivamente o sobrenatural. Isso inclui aprender sobre a biologia, comportamento, fraquezas e mitologia associada aos vampiros. Esses conhecimentos são essenciais para enfrentar eficazmente essas criaturas. Treinamento físico e habilidades de combate. Como guerreiros dedicados, os caçadores de vampiros geralmente passam por treinamentos físicos intensos para desenvolver habilidades de combate. Isso pode incluir treinamento em artes marciais, manejo de armas especializadas, como estacas de madeira, alho e crucifixos, e técnicas de defesa pessoal. Conhecimento de artefatos e poções. Alguns caçadores de vampiros são retratados como alquimistas habilidosos, capazes de criar poções e artefatos mágicos para enfrentar vampiros. Isso pode envolver a preparação de substâncias que afetam os vampiros, como estacas ungidas ou elixires de proteção. Desenvolvimento de estratégias. Caçadores de vampiros frequentemente precisam desenvolver estratégias específicas para lidar com diferentes tipos de vampiros, considerando suas habilidades individuais. Isso pode incluir a criação de armadilhas, estudo de padrões de comportamento e antecipação de movimentos. Treinamento mental e resistência. Enfrentar vampiros muitas vezes envolve situações intensas e perigosas. Os caçadores precisam de treinamento mental para manter a calma sob pressão, resistir a influências sobrenaturais e tomar decisões rápidas em situações de combate. Herança familiar ou mentor. Em algumas histórias, os caçadores de vampiros recebem treinamento de seus familiares ou mentores. A herança familiar pode transmitir conhecimentos e técnicas de geração em geração, enquanto os mentores desempenham o papel de guias experientes. Por que se tornar um caçador de vampiros? As motivações pessoais de um caçador de vampiros são essenciais para moldar sua história e determinar o caminho que escolhem. Vingança pessoal. Muitos caçadores de vampiros começam sua jornada devido a experiências traumáticas pessoais, como a perda de entes queridos para vampiros ou sendo vítimas de ataques vampíricos. A busca por vingança impulsiona esses caçadores a dedicarem suas vidas à erradicação dessas criaturas. Dever familiar ou hereditário. Alguns caçadores de vampiros têm uma herança familiar de caça às criaturas sobrenaturais. Essa tradição é passada de geração em geração, e o caçador assume a responsabilidade de proteger sua linhagem e a humanidade. Proteção da humanidade. A convicção de que os vampiros representam uma ameaça significativa à humanidade motiva alguns caçadores a dedicarem suas vidas a proteger as pessoas. Eles veem sua missão como uma forma de manter a paz e a segurança na sociedade. Redenção pessoal. Alguns caçadores têm um passado complicado, possivelmente envolvendo ações questionáveis ou encontros com o sobrenatural que os atormentam. A caça aos vampiros é vista como uma busca por redenção pessoal e uma maneira de equilibrar as contas.
Devoção religiosa. Em algumas histórias, a fé religiosa é uma motivação central para os caçadores de vampiros. Eles veem a luta contra essas criaturas como uma missão divina para proteger a criação de forças malignas. Propósito existencial. Alguns caçadores de vampiros buscam um propósito mais profundo em suas vidas e encontram isso na missão de combater o sobrenatural. A luta contra vampiros torna-se o cerne de sua existência. Medo e sobrevivência pessoal. Caçadores que tiveram encontros pessoais aterrorizantes com vampiros podem ser motivados pelo medo e pela necessidade de sobrevivência. A caça é uma resposta instintiva para proteger a si mesmos e aos outros. Armas e habilidades especiais. Muitas vezes, os caçadores de vampiros são dotados de habilidades especiais, conhecimento sobre criaturas sobrenaturais e armas específicas para combater vampiros. Estacas de madeira. Uma das armas mais clássicas, a estaca de madeira é usada para perfurar o coração do vampiro, incapacitando-o ou, em algumas histórias, destruindo-o. Espadas e facas especiais. Algumas narrativas apresentam caçadores de vampiros usando espadas ou facas especialmente forjadas para cortar membros ou decapitar vampiros. Armas de fogo especializadas. Em representações mais modernas, alguns caçadores empregam armas de fogo com munição especial, como balas de prata ou projéteis impregnados com substâncias prejudiciais aos vampiros. Artefatos místicos. Algumas histórias incluem artefatos místicos, como amuletos, talismãs ou armas encantadas que têm propriedades específicas contra vampiros. Alho e crucifixos, itens tradicionalmente associados à proteção contra vampiros. Alho é considerado repelente, e crucifixos muitas vezes são usados para afastar criaturas sobrenaturais. Redes e armadilhas. Caçadores podem utilizar redes ou armadilhas elaboradas para imobilizar vampiros, aproveitando suas fraquezas ou criando oportunidades para ataques. Sentidos aprimorados. Alguns caçadores de vampiros desenvolvem sentidos aguçados, como visão noturna ou audição ampliada, para detectar a presença de vampiros. Resistência a influências sobrenaturais. Capacidade de resistir a habilidades hipnóticas ou manipulações mentais frequentemente associadas aos vampiros. Rastreamento. Habilidade de rastrear vampiros por meio de pistas sobrenaturais, como rastros de sangue, energia negra ou outras marcas deixadas por essas criaturas. Conhecimento mitológico. Um amplo conhecimento sobre mitologia, folclore e comportamento vampírico, permitindo ao caçador antecipar movimentos e fraquezas específicas. Habilidades de combate aprimoradas. Treinamento físico intensivo e habilidades de combate aprimoradas, muitas vezes ultrapassando as habilidades de um humano comum. Comunicação com outros seres sobrenaturais. Em algumas histórias, caçadores de vampiros podem ter a habilidade de se comunicar ou formar alianças com outros seres sobrenaturais que compartilham interesses comuns. Conclusão. Caçadores de vampiro, os heróis desconhecidos que caminham na linha tênue entre as sombras e a luz. Sua história é de coragem, dedicação e sacrifício. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdo sobre mitologias, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Compartilhe suas reflexões nos comentários, e nos vemos no próximo vídeo.